participar desse convite, mas eu quero dizer que não é usual e esse tipo de especulação ligada nesse momento, embora a coincidência trágica da agenda da Câmara com essa passagem dos convidados para a Formosa, realmente é bem para esse momento. A levantamento do mesmo dia só foi no Supremo Tribunal Federal, mesmo que duas questões processuais. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo bem, e o senhor? Tudo bom. Vou ver se entra mais outros, né? Eles estão com frio, né? Chovendo, né? Sim, senhor. Eles estão dormindo, né? Com frio de... Aí... O assunto é como regionalizar o espaço mundial, né? Fazer a regionalização, dividir os territórios em parte menor. Bom dia, Natália. Everton, Ian, bom dia. Letícia, Lucas Gabriel e Rafael. Então, para a gente começar, tem 3... Já tem 8, tá bom, bora. Regionalizar um espaço a superfície terrestre consiste em dividir em regiões com características em comum. Hoje, várias regionalizações possíveis para um mesmo espaço, e cada uma delas visa um objetivo. Então, o objetivo maior para dividir é para facilitar a administração. Então, o país, no caso o Brasil, é dividido em estado, já para o poder administrar. Então, o objetivo de dividir é para facilitar a administração. Então, o Brasil, como se diz, é dividido em estado, os estados e municípios. Aí já os municípios, as cidades já dividem em bairros. Isso é o objetivo maior, é para facilitar a administração, para saber em qual área precisa receber algum investimento, alguma ação, para atender a necessidade da população que habita aquele espaço. Então, existe uma regionalização, não existe uma regionalização melhor do que outra, mas um poder ser mais adequada do que outra para determinada finalidade. Então, toda a divisão, a regionalização é uma só. Agora, uma vai ser melhor, qual é o que você vai botar naquele espaço, onde vai ter a indústria, o comércio, e assim vai. Então, vai ter essa finalidade principal. Não existe uma regionalização melhor do que outra, mas uma pode ser mais adequada do que outra para determinada finalidade. Qual foi o fim que você botou naquela área? Se é para o comércio, para a indústria, para a pecuária ou para a ocupação humana. Então, não vai dar mais adequada para aquela própria finalidade, aquele próprio fim. O mundo pode ser regionalizado por continentes, paisagens naturais, país desenvolvido e subdesenvolvido, grandes culturas ou civilizações, principais idiomas, certo? Então, como você já sabe, o mundo é dividido em continentes, 6 continentes. Dentro desses continentes, vai ter uma área desenvolvida
e outra não, uma área rica e outra área pobre. Então, o mundo pode ser regionalizado por continentes, paisagens naturais, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, grandes culturas ou civilizações propostas. Então, isso vai ter cada fim. A divisão do mundo em continentes, a regionalização do espaço mundial, mais tradicional e até hoje a mais frequente, certo? Onde o mundo está dividido em seis continentes. Então, o continente americano se subdividiu em 3 partes: a América do Norte, Central e Sul. Aí tem a África, Ásia, Antártida, Europa e Oceania. Então, eles são os continentes. E o nosso continente, que é o americano, foi dividido em 3 partes: Norte, Central e Sul, onde a gente está no Sul. O Brasil está localizado no Sul da América. O que são os continentes? Costuma-se reconhecer a superfície terrestre: a América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Este último continente, que é a Antártica, e lá não tem ocupação humana. É uma parte gelada. Pelo fato de ser relativamente inóspito, ou seja, é difícil a ocupação humana, é o único que não é intensamente ocupado, nem dividido em países ou estados nacionais. Quer dizer, a Antártida não é dividido, porque lá não tem a ocupação humana, então ele não tem dividido em países como a América é dividida em países. A Antártida não, é o continente Antártico e pronto, não existe divisão lá dentro. Como não tinha ocupação humana, a população que vai lá só vai através de fazer estudo. Os continentes são imensas massas sólidas na superfície terrestre, diferente das ilhas, que são terras emersas menores, certo? Então, os continentes são imensas massas sólidas na superfície terrestre, diferente das ilhas, que são terras emersas menores. As ilhas são aquelas pequenas partes de terra cercadas por água em si, certo? Então, daí se forma essa aí, não são partes menores em si. Sabendo que a maior parte da superfície terrestre é constituída por oceanos e mares. Elas atingem cerca de 73% das terras quadradas, ou seja, 73% da terra é coberta por água, 30% é terra. Então, a maior parte do mundo é coberto por água. Só 30% é que estão nos continentes e 70% é água. Sabemos que a maior parte da superfície terrestre é constituída por oceanos e mares. Eles abrangem cerca de 73% dos 510 milhões de quilômetros quadrados que correspondem à superfície terrestre do nosso planeta. Já os continentes e as ilhas abrangem cerca de 27% da superfície da Terra. Então, você vai encontrar livro que vem 30% de terra e outros vem 27%. Certo? Mas, geralmente, você encontra de 27% a 30% só é os continentes. E os 71% é água, e 70% é água, que é as águas dos oceanos e dos mares. As partes sólidas emersas do globo terrestre são as que mais nos interessam, pois é nelas que os seres humanos vivem de forma permanente, construindo suas habitações, estradas e campos de cultivo. É nela também que estão os países, os estados nacionais com os
territórios e fronteiras. Uma regionalização do mundo com vista a estudar os países, as regiões humanas e econômicas do globo vai levar em conta essencialmente os continentes e as ilhas. Então, daí são levados para aí, as terras, 70% é água e 30% com terra, então os continentes. Como saber se uma porção terrestre é uma ilha ou um continente? O critério é a extensão territorial. Sabemos que o tamanho, que tanto as ilhas quanto os continentes são porções de terra cercadas de água por todos os lados. As ilhas, porém, são porções de terra bem menores que os continentes. Então, os continentes são maiores e as ilhas pequenas, cercadas por água em si. Então, os continentes, você tem o continente americano, todinho. Então, você vai encontrar o Oceano Pacífico e o Atlântico de um lado. Aí tem o glacial também. Então, o glacial vai estar dividido em duas partes. Na parte do Polo Norte e Polo Sul. Então, você vai encontrar o Oceano Glacial Antártico e o Ártico. Glacial Ártico, que existe uma divisão deles, é um só, mas na parte de cima é Ártico e a parte de baixo, Antártico. Quer dizer, no norte ele recebe o nome de Ártico e na parte do sul, Antártico. As partes sólidas do globo terrestre são as que mais nos interessam, pois é nela que os seres humanos vivem de forma permanente, construindo suas habitações, estradas e campos de cultivo. É nelas também que estão os países, os estados nacionais com os territórios de fronteira. Uma regionalização do mundo com vista a estudar os países, as regiões humanas e econômicas do globo. Vai levar em conta, essencialmente, os continentes e ilhas. Como saber se uma porção terrestre é uma ilha ou um continente? O critério é a extensão, é o tamanho. Sabemos que tanto as ilhas quanto os continentes são porções de terra cercadas de água por todos os lados. As ilhas, porém, são porções de terra bem menores que os continentes. Por convenção, os estudiosos estabeleceram que a Austrália é o menor de todos os continentes. Que se diz como a Austrália se fosse um continente, mas a Austrália é um país. Os estudiosos estabelecem que a Austrália é o menor de todos os continentes e a Groenlândia, a maior de todas as ilhas. A Austrália apresenta 7 milhões de quilômetros e a ilha da Groenlândia 21 milhões de quilômetros quadrados. Então são as maiores ilhas é a Groenlândia. A Austrália é um país, mas muitos estudiosos querem comparar como um continente. Mas, na verdade, a Austrália é um país. Certo? Então, se vai essa junção entre um e outro. É evidente que essa distinção entre ilhas e continentes não é totalmente objetiva, pois será possível considerar a Austrália a maior ilha, ou então a Groenlândia a menor. Mas a maioria dos estudiosos estabelece que a Austrália é o conjunto de ilhas que estão próximas a formar o continente da Oceania. E a Austrália é um país que o continente lá se chama Oceania. Aí alguns fazem esta mudança de Oceania para a Austrália se tornasse como fosse um continente. É evidente que essa distinção entre ilhas e continentes não é totalmente objetiva, pois seria possível, por exemplo, considerar a Austrália a maior ilha, ou então a Groenlândia, o menor continente. Mas a maioria dos estudiosos estabeleceu que a
a Austrália é o conjunto de ilhas que estão próximas a formar o continente da Oceania. Praticamente todos os livros e revistas especializadas consideram a Groenlândia uma ilha, apesar de sua grande extensão. Todas as porções territoriais iguais ou maiores que a Austrália são continentes, e todas iguais ou menores que a Groenlândia são ilhas. E é esse o critério geográfico para separar ilhas de continente, né? Que é pelo o tamanho em si, que vai mudando uma diferença entre uma e outra. Em uma determinada região do país vai ter essa diferença entre uma área e outra. As massas continentais. Então, a gente vê a figuração de um para outro em si. Existem 4 grandes massas continentais, ou imensas porções territoriais da superfície da Terra, né? A grande massa formada por Ásia, Europa e África, que há séculos e é conhecida como, pelos europeus, o Velho Mundo, que antigamente o mundo era dividido, Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. O Velho Mundo antigamente era formado pela África, Ásia e a Europa. O Novo Mundo, a América. E o Novíssimo Mundo corresponde hoje à Oceania. Então, a grande massa formada por Ásia, Europa e África, que há séculos era conhecida pelos europeus como Velho Mundo. Tem cerca de 85 mil quilômetros, 85 milhões de quilômetros, porque corresponde a 57% do total das terras emersas. Trata-se, portanto, da maior porção sólida da superfície. O continente americano, conhecido desde o final do século XV como Novo Mundo, ou o Novo Continente, é formado por América do Norte, Central e América do Sul, ou seja, é o continente americano, que é formado pela parte norte, central e sul, todo o continente americano. Com uma área de aproximadamente 40 milhões de quilômetros quadrados, corresponde mais ou menos 28% da parte sólida da Terra. A Oceania, também conhecida como Novíssimo Mundo, ou Novíssimo Continente, é constituído pela Austrália, principalmente por uma série de ilhas ao seu redor, a ilha da Nova Guiné, as principais ilhas que formam a Nova Zelândia, a da Tasmânia. Então, essas daí são as ilhas que formam a Oceania, que hoje é o Novíssimo Mundo. Que isto era antigamente chamado Novíssimo Mundo, e hoje corresponde à Oceania. É constituído pela Austrália, principalmente por uma série de ilhas ao seu redor. A ilha da Nova Guiné, duas principais ilhas que formam a Nova Zelândia, a de Tasmânia e as ilhas Carpinas, as ilhas de Marshall, as ilhas Salomão, Nova Caledônia, ainda de muitas outras. A Oceania tem aproximadamente 7 milhões de quilômetros, corresponde a 6% do total. O continente antártico, também conhecido como Antártico, conhecida como Antártida, tem aproximadamente 14 milhões de quilômetros, né, que corresponde a 9% das terras do globo. Mas a Antártida, como você já sabe, é uma área que não tem a ocupação humana. Lá é uma área só de estudo, onde a população vai, através de fazer pesquisa do estudo em si, né? Onde esse é um continente
sem habitação, onde a população vai lá, os cientistas, fazer um tipo de pesquisa. Quantos continentes existem no chamado Velho Mundo? O Velho Mundo era formado por 3 continentes, que hoje corresponde à área da Europa, da Ásia e da África. Certo? Então, isso antigamente se chamava o Velho Mundo. Depois ficou dividido no desenvolvido e subdesenvolvido. E depois colocou os 6 continentes e houve a junção formando os 6 continentes. No Velho Mundo, há 3 continentes, Europa, Ásia e África. E essa divisão baseia-se nos aspectos históricos e culturais. Durante milhões de anos, essas 3 porções territoriais foram palco de histórias diferentes de distintas sociedades que foram se construindo e se desenvolvendo. Apesar de o Velho Mundo formar, de fato, um único bloco continental, admite-se que nele há 3 partes bem diferenciadas, ou 3 continentes: a Europa, a Ásia e a África. Isso porque a ideia do continente não é apenas física ou naturais, mas também histórica e cultural. Outros continentes existem, né? Então, o Velho Mundo como era formado o Velho Mundo? Europa, Ásia e África. Né? Apesar de o Velho Mundo formar, de fato, um único bloco continental, admite que nele há 3 partes bem diferenciadas, ou 3 continentes: a Europa, a Ásia e a África. Isso porque a ideia do continente não é apenas física ou natural, mas também histórica e cultural, onde teve a sua história a formação do povo, e daí saiu para as outras populações, foi se formando no decorrer do tempo. Do ponto de vista físico, a Europa pode ser considerada apenas uma península da Ásia, né? Que as condições físicas da Europa é parecido com a da Ásia. O relevo, a rocha, o clima são parecidos com o da Ásia. No entanto, do ponto de vista histórico e cultural, o continente europeu apresenta inúmeras diferenças em relação ao asiático. Europeus e asiáticos apresentam tradições, idiomas e nível de vida médio bem diferentes. Da mesma forma, os países europeus e os asiáticos, em geral, são bastante diferentes dos países africanos, onde a situação dos países da África é inferior ao da Europa e de alguns países da Ásia. Então, nos países europeus, onde tem uma cultura, os países são mais ricos, onde tem grande destaque na sua formação. É bem desenvolvido. Da mesma forma, os países europeus e os asiáticos, em geral, são bastante diferentes dos países africanos. Portanto, é do ponto de vista humano, em uma perspectiva política e econômica e social, que podemos afirmar que o Velho Mundo é formado por 3 continentes: África, Ásia e Europa, onde tem esses continentes maior, onde tem os países que têm um poder econômico maior do que outros. A atual configuração dos continentes. No nosso planeta, tudo se transforma, apenas que algumas coisas se modificam. Então, alguma parte do continente há uma transformação em si, onde eles vão se mudando, as características aí. No nosso planeta, tudo se transforma, ainda que algumas coisas se modifiquem.
mais rapidamente e outras mais lentamente. As mudanças nas sociedades humanas, por exemplo, apresentam um ritmo muito rápido de quando comparadas ao ritmo de transformação da crosta terrestre, certo? No nosso planeta, né, tudo se transforma, ainda que alguns casos se modifiquem mais rapidamente e outros mais intensamente. As mudanças nas sociedades humanas apresentam um ritmo muito rápido, quando de comparando aos ritmos. Aí. Certo? Então, essa vai ter essa transformação de humano. 1000 anos é um período de tempo extremamente longo para a humanidade, mais breve para a história natural do nosso planeta, para a transformação das rochas ou configuração dos continentes. Por exemplo, 1000 anos é um período muito curto. Esse tipo de transformação leva mais tempo, geralmente milhões de anos. Dessa forma, podemos perguntar como seriam os oceanos e os continentes há milhões de anos, quando os continentes adquirem a atual configuração. Então, você vai passando de um para outro ali. E vai havendo essa transformação de um país para outro. Certo? Então, vai fazendo essa transformação. Os continentes querem se dividir em países. Certo? Que foram se formando no decorrer do tempo. Eles se originam na evolução natural ou geológica do nosso planeta, com a divisão da superfície terrestre em porções líquidas e sólidas. As líquidas, você já está aí, que são os lagos, oceanos e mares. A parte sólida são as terras, né? Os continentes, os estados. Então, daí vão se formando os continentes. Então, a natural e geológica do nosso planeta, com a divisão da superfície terrestre em porções líquidas e sólidas, ou terras emersas. As terras emersas são aquelas que não são cobertas por água, que é a parte sólida. E líquida, a gente tem os oceanos, os mares e alguns lagos. As partes líquidas são os oceanos e mares, as sólidas são as terras emersas, que formam os continentes. Continentes e ilhas. As ilhas são a pequena parte cercada por água. Então, isso vai constituindo os continentes. A distribuição de terras emersas e águas na superfície terrestre mudou bastante com o tempo geológico. Na era paleozoica, entre 540 a 220 milhões de anos atrás, havia um só imenso continente, ou massa continental, chamada Pangeia, né? Que era a Pangeia, que era a terra em si que flutuava em cima dos oceanos. Com os movimentos, essas terras foram se dividindo. No decorrer de milhões de anos, que esse continente se dividiu em dois, né? Que englobavam que hoje são a América do Sul, África e Austrália. E a Laurásia, que abrange o que daí. Então, era a divisão da Terra, que antes era tudo junto. A Pangeia era como era formada a Terra, que era uma placa flutuante. E, com o tempo, elas foram se separando e formando os continentes. Então, daí se surgiram os continentes, que a Terra era uma Pangeia, onde a gente vê que depois, com o tempo, elas foram se mudando, se separando. A cada ano, a América do Sul se afasta cerca de 2,5 centímetros da África. O formato da América do Sul, como se observa, como a gente vê, o formato dela daí, que vai se afastando.
com uma quebra desse, se deu a teoria da deriva dos continentes, que foi incorporada à teoria das placas tectônicas. Que a teoria das placas tectônicas vai dizer como surgiu os continentes, com a formação da Pangeia, que daí se foram se formando. A teoria da deriva continental começou no início do século XX com o cientista alemão Wagner, o qual argumentou que a América e a África e a Eurásia teriam formado no passado remoto um único continente. Apesar de desacreditar durante muito tempo, a teoria de Wagner se fortaleceu a partir de 1960, quando surgiram vários índices que o comprovaram. Atualmente, ela é aceita e foi aí até aprimorada. Hoje sabe que não são apenas os continentes que se movimentam lentamente, mas as placas tectônicas, que inclui também o fundo ou o assoalho dos oceanos, né? Que forma o fundo dos oceanos, os oceanos em si. O assoalho, que é a parte de baixo, onde é coberta pelas águas do oceano, dá o nome de assoalho ou fundo do mar. Na realidade, tanto os continentes quanto os fundos dos oceanos, as terras emersas foram enormes placas, enormes blocos de rochas chamadas placas tectônicas. Dessa forma, é possível afirmar que a litosfera não é um bloco de terras único e sem divisões. Ao contrário, a camada sólida da Terra, do nosso planeta, é fraturada, dividida em placas tectônicas. Os movimentos dessas placas geram zonas de atrito nos limites de duas placas convergentes, isto é, que se chocam. Nessas zonas estão as principais áreas de estabilidade tectônica, que é onde acontecem os terremotos, né? Onde o encontro das duas placas, onde elas se chocam com o outro e dá o que provoca os terremotos. Então, essa é a formação dos blocos continentais. Pode dizer, então, que a configuração da atual superfície terrestre se forma há cerca de 220 milhões de anos, quando se separaram da Ásia. Então, eles se formando, e aí se formaram os continentes, de uma região para outra, se tornando uma dos principais áreas do planeta em si. Então, se foi formando no decorrer do tempo em si. Então, daí foi se formando cada região do planeta, se deu a formação dos continentes. Então, desde a regionalização até os dias atuais, que foi se formando os continentes em si. Então, eu pergunto a você, o que é regionalizar? Regionalizar é dividir a Terra em partes menores. O objetivo delas é facilitar a administração, né? Então, como eu citei, o Brasil se divide em estado. E essa divisão é para facilitar a administração, para saber o que em determinada área precisa. Então, daí você vai saber o que vai precisar naquele território, naquela área. Por exemplo, o estado da Paraíba, os estados dividem em municípios, né? A cidade, o município em bairro, né? E o Brasil, como todo, dividiu em estado, conversando de cima para baixo. O Brasil dividiu em estado, tem 26 estados. Aí os estados já dividem em município, os municípios em bairro.
Isso para facilitar o quê? A administração do presidente da República, do governador e do prefeito, para saber o que precisa em determinada local. Construção de escola, hospital, colocar uma parte de comércio, indústria, etc. Então, isso é para facilitar a administração. Então, regionalizar consiste em dividir em regiões uma característica em comum. Regionalizar um espaço. Nesse caso, a superfície terrestre consiste em dividir em regiões com características em comum. Há várias regionalizações possíveis para o mesmo espaço, e cada uma delas visa um objetivo. Esse objetivo é facilitar essa administração. Não existe uma regionalização melhor do que outra, mas uma pode ser mais adequada do que outra para determinada finalidade, onde você vai utilizar aquela área, aquele espaço. O mundo pode ser regionalizado por continentes, paisagens naturais, país desenvolvido e subdesenvolvido, grandes cultivos ou civilizações, principais idiomas, né, onde você vai ver aqui. Em outros critérios, neste capítulo, que você vai a divisão do mundo em continente, a regionalização do espaço mundial, mais tradicional e até hoje os mais frequentes, né, onde você vai ver cada um aqui como foi dividido. Antigamente, o mundo era dividido, como eu falei antes, velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo, né, que foram se dividindo. Essa parte aí que estava. Porque são continentes. Continente costuma reconhecer 6 continentes na superfície terrestre: América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Né? Então, vamos ver, da Antártida é um continente que não tem a ocupação humana, que é uma área de gelo. Então, esse continente, que é a Antártida, ele só existe para um quê? Um estudo. Então, a Antártida não é dividida em estado. Os outros são divididos em estado. Mas a Antártida, como não tem a ocupação humana, ele não há a necessidade de dividir em estado. Lá existe uma área que quem vai lá só vai para fazer pesquisa, os cientistas. E como chegar lá, eles vão com toda a sua estrutura, preparado para chegar em determinada região. Então, sabendo que a maior parte da superfície terrestre é constituída por oceanos e mares. Quer dizer, 70% da Terra é coberta por água. Certo? Então, existe poucas terras, 30% é a Terra. Os continentes são imensas massas sólidas na superfície terrestre, diferente das ilhas, que são terras emersas menores. Sabem que a maior parte da superfície terrestre é constituída por oceanos e mares. Eles abrangem cerca de 73% dos 510 milhões de quilômetros quadrados. Corresponde à superfície total do nosso planeta. Já os continentes e as ilhas abrangem apenas cerca de 27% da superfície terrestre. As partes sólidas emersas do globo terrestre são as que nos interessam, pois é nelas que os seres humanos vivem de forma permanente, construindo suas habitações, estradas e campos de cultivo. Então, os outros 30% da Terra é que é coberta aí. As partes sólidas emersas do globo terrestre são as que mais nos interessam, pois é nela que
que os seres humanos vivem de forma permanente, construindo suas habitações, estradas e campos de cultivo. É nelas também que estão os países, os estados nacionais com seus territórios e fronteiras. Portanto, uma regionalização do mundo com vista a estudar os países, as regiões humanas e econômicas do globo. Vai levar em conta, essencialmente, os continentes e as ilhas. Okay? Então, esta divisão, onde se divide a Terra em continente, existem 6 continentes. Essa parte dos continentes, 70% é coberta por água, e 30% são as terras. É onde a população, as terras emersas, que não são cobertas por água, onde estão os países e os estados. As partes sólidas emersas do globo terrestre são as que mais nos interessam, pois é nelas que os seres humanos vivem de forma permanente, construindo suas habitações, estradas e campos de cultivo. É nelas também que estão os países, os estados nacionais com seus territórios e fronteiras. Uma regionalização do mundo com vista a ajudar os países, as regiões humanas e econômicas do globo. Vai levar em conta, essencialmente, os continentes e ilhas. Como saber se uma porção terrestre é uma ilha ou um continente? O critério é o tamanho, né? As ilhas são menores do que os continentes. Certo? Então, vai ter ilha. Como saber se uma porção terrestre é uma ilha ou um continente? O critério é a extensão territorial. Sabemos que tanto as ilhas quanto os continentes são porções de terra cercadas de água por todos os lados. A ilha, porém, são porções de terra bem menores que os continentes. Então, pelo tamanho, vai se identificar o que é uma ilha ou um continente. Então, a gente tem o continente americano, certo? Então, esse continente americano, onde são divididos em 3 partes. Tem a Groenlândia, uma das maiores ilhas, né? Então, essa é a parte como se identificar. Por convenção, os estudiosos estabelecem que a Austrália é o menor de todos os continentes e a Groenlândia a maior de todas as ilhas. A Austrália apresenta 7 milhões e a Groenlândia 21 milhões de quilômetros quadrados. Então, a Groenlândia é uma ilha. A Austrália é um país, mas tem alguns que levam ela como um continente, devido à sua extensão, seu tamanho. Mas ele se corresponde também a um país, que a Austrália é um país que está na Oceania. É evidente que essa a distinção entre ilhas e continentes não é totalmente objetiva, pois seria possível considerar a Austrália a maior ilha, ou então a Groenlândia o menor continente. Mas a maioria dos estudiosos estabelece que a Austrália é o conjunto de ilhas que estão próximos a formar o continente da Oceania. Praticamente todos os livros e revistas especializados consideram a Groenlândia uma ilha, apesar de sua grande extensão. Então, são as ilhas. A Austrália é tida como uma ilha, mas ele está no continente da Oceania. A Groenlândia também é uma ilha, formado dentro da Oceania, que está no continente da Oceania. Todas as porções territoriais iguais ou maiores que a Austrália são continentes, e todas iguais ou menores que a Groenlândia são ilhas, certo? Então,
a ilha é menor do que o continente. E a ilha, vocês sabem, que são aquela área que está cercada por água em si. Então, daí se vão se formando cada uma delas. Os continentes, vocês sabem, são aquela área que estão cercados por as massas continentais. Grande extensão de terras que se vai se formar o continente. Existem 4 grandes massas continentais ou menores porções territoriais na superfície, né? Onde vão se formar, onde se formam os continentes. Antigamente era formado pelo Velho Mundo, Novo Mundo, Novíssimo Mundo e Antártida, né? O Velho Mundo era formado por Ásia, África e Europa. Aí se formava o Velho Mundo. O Novo Mundo foi o continente americano, dividido em 3 partes: Norte, Central e Sul. O Velho Mundo era a junção da Ásia, África e Europa. Isso vinha tido há milhões de anos atrás. Até há uns 50 anos atrás, havia ainda essa divisão, até nos anos 40 e 50. A grande massa formada por Ásia, Europa e África, que há séculos é conhecido pelos europeus como Velho Mundo. Tem cerca de 85 milhões de quilômetros, o que corresponde a 57% do total das terras emersas. Trata-se, portanto, da maior porção sólida da superfície do planeta, né? Então, o Velho Mundo, formado por Europa, Ásia e África. Então, daí se foi se formando. O continente americano, conhecido desde o final do século XVI como Novo Mundo. Novo Mundo foi quando os portugueses chegaram aqui na América. Aí se começou no continente americano. No século XVI, aí começaram a ocupar a América, onde o Brasil, Portugal e Espanha ocupou aqui na parte da América Central e América do Sul. E a Inglaterra, a América do Norte, onde corresponde Canadá e os Estados Unidos. Então, daí teve a extensão a ocupação desses continentes, que o continente americano é chamado Novo Mundo, que é formado a América do Norte, Central e América do Sul, né? O Novíssimo Mundo é a Oceania, que hoje tem a Nova Zelândia e a Austrália, certo? E grande parte de ilha lá, contido como a Groenlândia. Então, os países principais são Nova Zelândia e Austrália. E tem o continente Antártico, que, como você viu, é o continente que não tem a ocupação humana, que tem mais o que? Gelo. Então, não existe, na Antártida, não existe ocupação humana. A população vai lá só para estudo. Certo? Então, tudo isso vai se formando o nosso continente em si. Então, os continentes, a América já foi chamada de Novo Continente. A Europa, a Ásia, a África, Velho Mundo. A Oceania, Novíssimo Mundo. Então, esses 3, Novo Mundo, Novíssimo Mundo e o Velho Mundo, que existem os continentes hoje, a ocupação humana, que a Antártida não tem, né? Diga aí, Marconildo. Certo. Entendi. Então, aí foi se formando os continentes. Antes, a Europa é a continuação da Ásia, que tem uns aspectos físicos parecidos com o da Ásia. Então, é tido, para muitos estudiosos, acreditam que a Europa seja a continuação da Ásia, onde antes
vai ser chamado também de Eurásia, e a junção de Europa e a Ásia. E antes correspondia o Velho Mundo, América, Europa, África e Ásia, chamado de Velho Mundo. O Novíssimo Mundo, América, Oceania, e o Novo Mundo, América. Quer dizer, Velho Mundo, Europa, África e Ásia, Novo Mundo, continente americano, e o Novíssimo Mundo, Oceania. Então, outros continentes existem, chamado Velho Mundo, não é isso? Aspectos históricos e culturais. Durante milênios, 3 porções territoriais formavam parte de diferentes histórias, das sociedades distintas. O Velho Mundo, um único bloco continental, admite que nele há 3 partes bem diferenciadas, ou 3 continentes, Europa, Ásia e África. E que a Ásia, a Europa, bem rica, bem desenvolvida, e já a África, pobre. O continente africano é pobre em si. Um único bloco continental admite que nele há 3 partes bem diferenciadas, ou 3 continentes. A Europa, a Ásia e a África. A ideia de continente não é apenas física ou natural, mas também histórica e cultural, que é a formação do povo, a cultura, o idioma, os costumes. Então, vai estar incluindo aí na parte cultural dos continentes, onde eles vão se formando. Do ponto de vista físico, a Europa pode ser considerada apenas uma península da Ásia. A parte física está relacionada ao quê? A hidrografia, relevo e clima e a vegetação, que é parecido a da Europa com a da Ásia. Então, dá que como fosse a continuação da Ásia para a Europa. Do ponto de vista histórico e cultural, o continente europeu apresenta inúmeras diferenças em relação ao asiático. Apresenta tradições, as culturas diferentes, o nível da população. Então, já diferente também dos africanos, onde o africano é uma região com baixo poder aquisitivo da população. Dessa mesma forma, os países europeus e os asiáticos são bastante diferentes dos africanos, onde a África sofre muito, é uma população que é um continente que não tem um bom poder aquisitivo. Do ponto de vista humano, e perspectiva política, econômica e social, o Velho Mundo é formado por 3 continentes, que cada um vai ter uma diferença. A Ásia, Europa e África. O continente africano, onde sua população sofre um pouco com conflito e suas condições econômicas, onde vai ter o maior número de pobreza da Terra, do planeta. Quem tem alguma pergunta a fazer? Eu não tenho nenhuma pergunta. Pronto, Marcodinho, manda o 7 ano agora. Pode sair, turma. Bom dia para vocês. Vamos mandar a outra turma, viu? Tchau, professor. Tchau, turma. Não esquece de fazer as atividades de redação, as atividades de matemática, viu? Aí tá tudo lá no grupo, fazer as atividades. Quem tiver tudo atrasado no Google Sala de Aula, tem que fazer. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau. João, né? O link de João agora, viu? 6º ano. Sim, senhor. Pronto, tudo certo. Lucinha. Ô, Lúcia. Lúcia, é da gente, né? Vamos abrir a porta aqui para entrar um assim.